Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí ao vídeo da análise semanal, essa semana que se inicia dia 14 de março e vai até dia 19, tá? Vamos começar aqui com algumas das principais notícias dessa semana, como o relatório de política monetária, né, decisão de taxa de juros aí de vários bancos centrais, o principal deles, o Fed, né, que vai ser na quarta-feira. Vamos só dar uma olhada aqui, ó. Então, Fed na quarta-feira de tarde, às 15. Tem uma mudança importante, mudou o horário lá do horário de inverno, finalizou, agora entra no horário de verão lá nos Estados Unidos. Então, a abertura de Nova York agora antecipa uma hora, tá? Ao invés de 11h30, é agora 10h30. E a B3 muda e reajusta também, para as 10 da manhã, ok? Londres ainda não muda, porque vai até o final de março o horário de inverno, tá? Então, só no dia 28 de março que vai mudar, daqui 2 semanas ainda. Então, Londres continua abrindo às 5 da manhã, eu até deixei aqui, ó, no jeito para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, Londres ainda abre às 5, né? Nova York, das 11h30, atrasa para as 10h30, e B3, para quem opera aí, agora abre às 10, ok? Então, voltando ao calendário econômico. Quarta-feira tem a política monetária, né? O Banco Central americano. Opa, aqui. E na mesma quarta-feira tem Copom, né? O mercado está prevendo aí um aumento, né? Banco Central brasileiro. O mercado aí está meio indeciso, não tem consenso sobre se vai aumentar, se aumentar, quanto vai aumentar. Tem alguns apostando em 25 base points, outros em 50 base points, a maioria está ali nos 50. E tem alguns apostando em 75 base points. Tá? Na minha opinião, esses aumentos não são suficientes para conter aí e passar, né, os rendimentos dos títulos brasileiros passarem por um território positivo, porque a inflação semana passada veio aí, a gente viu, em 5,3%, se não tiver, 5,3% no acumulado dos últimos 12 meses. Então, não importa se aumente para 2,5%, 2,75%, ainda não é suficiente. Na minha opinião, deveriam aumentar mais. Tá? Essa política monetária aí em 2% foi um erro, né? E agora, no meio da pandemia, no meio do auge da pandemia, vai ter que apertar a situação econômica, apertar a política monetária. Então, assim, um dos principais erros que eu já vi um Banco Central cometer. Tá? Mas, Banco Central brasileiro não é, e mercado brasileiro não é minha especialidade é mercado americano. Então, vamos lá. O que mais que tem essa semana? Vamos acabar de ver aqui. Ó. Ainda hoje, às 23, tem produção industrial da China. Tem uma série de outros indicadores aqui junto, tá? Eu filtrei ali no Investing apenas os de 3 estrelas, tá? Amanhã tem decisão de política monetária do Banco Central da Austrália, as minutas, né, da última reunião. Na terça-feira, tem sentimento econômico ZIL, lá da Alemanha, vendas no varejo dos Estados Unidos, às 9h30. Então, os indicadores econômicos americanos, que era tudo 10h30, às vezes 10h45, meio-dia, adianta tudo uma hora, tá? 9h30. Na quarta-feira, tem inflação ao consumidor na zona do euro, tem mercado imobiliário, né? Permissão de novas construções, às 9h30. CPI do Canadá, estoque de petróleo, de tarde, projeções econômicas, Funk Statement, decisão de taxa de juros, que a gente já comentou, e um pouco depois, meia hora depois, a conferência de imprensa do Powell. Vamos ver o que ele vai falar depois da gente ler o statement, ok? Mais tarde, 18h45, PIB da Nova Zelândia e relatório de empregos aqui da Austrália. Então, super quarta-feira, tem um monte de notícia, tomem um pouco de cuidado aqui, tá, pessoal? Ao operarem nesse dia, né? Quando for chegando mais perto da quarta, a gente vai conversando mais lá no grupo, ok? Na quinta, também está bem agitado, decisão de taxa de juros
do Reino Unido, né? Pedido iniciais de seguro-desemprego, que vem toda quarta-feira, agora às 9h30, não mais às 10h30, né? Índice de manufatura do Fed de Filadélfia, vendas no varejo na Austrália e decisão de taxa de juros do Banco Central do Japão, tá? Então, uma semana aí bem cheia para finalizar a sexta e vendas no varejo do Canadá. Então, assim, o principal aqui está na quarta e na quinta. Na terça tem alguma coisa, na sexta, na segunda também tem, né? Até hoje também tem, mas na quarta e na quinta-feira está lotado. Então, é uma semana aí decisiva. A gente vai ver aqui nos gráficos daqui a pouco o que pode acontecer conforme a gente vai traçar alguns cenários conforme, né, o que vier, né, nessas mudanças. Vamos traçar aí e vamos falar o que pode acontecer se o Fed mexer nisso ou naquilo, ok? Relatório COT. Vamos aí na sequência agora, né? Relatório COT do S&P teve uma perda de 5.400 contratos, estava positivo em 23 mil e pouco, caiu para 17.791. O Nasdaq recuperou um pouco da pressão vendedora, né? Semana passada tinha caído de 18.100 contratos, acumulando aí menos 23.493. Essa semana subiu 11 mil contratos, ficando aí em menos 12 mil, ainda negativo, né? O floating aberto dos institucionais está mais vendido do que, né, comprado, por isso que o acumulado em menos 12.494. O euro, mais uma semana de perda bem grande agora, né? Caiu de 125.988 para 101.964. Né? Daqui a pouco a gente vai ver os gráficos aqui, a gente vai ver tudo o que aconteceu na semana. Né? A Libra caiu 2.200 contratos, de um acumulado aí de 36.082 para 33.911. Primeira semana de perda aí, de várias e várias semanas que a Libra vinha ganhando, né? Conforme aquele sell-off que teve na semana passada, né? Esse sell-off aqui, ele não entrou no último relatório, né? Porque ficou o dia 4, foi na quinta-feira, né? Então ele não tinha entrado no último, então agora a gente entende que teve realmente aí uma diminuição de players posicionados. O DX aumentou mais uma semana, caiu agora de menos 10.103 negativo, caiu para menos 8.887. Isso aqui já foi bem mais baixo, tá? Já tem aí umas 3 ou 4 semanas que o DX vem ganhando. O ouro, mais uma semana de pressão vendedora, né? Conforme os yields de 10 anos voltaram a puxar e renovar a máxima. Apesar que na sexta ele ganhou força no final do dia, tá? Então, de 189.638 contratos positivo, agora está em 175.663. Uma queda de 14.500 contratos. Tá? Vamos falar de profile. S&P, ele amanheceu o dia em queda. A abertura de Nova York, sexta-feira foi dia de rolagem de contratos para o novo contrato agora de junho, né? A gente passou a negociar desde sexta-feira no contrato de junho de 2021. Então vamos ficar negociando esse contrato aí por 3 meses. Na abertura de Nova York não teve grande atividade. Eu tentei pegar uma vendinha aqui, ó, não andou. Eu catei e saí no 0 a 0. E depois no final da tarde acabou voltando tudo o que tinha perdido. Então profile é de distribuição simples, né? Vamos ver agora na abertura, que agora passa a ser às 19 horas de domingo, abriu com um gapzinho, mas já corrigiu, já voltou aqui para baixo. O principal, deixa eu colocar aqui os 5 dias da semana passada aqui. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tá? O principal cluster, o POC, né? O profile semanal é esse aqui, azulzinho, tá, pessoal? O principal cluster é esse daqui, ó, que foi, né, a negociação de terça-feira. Teve um pouco de acumulação aqui na quarta-feira. Teve um pouco de acumulação aqui na terça e teve uma acumulação muito grande na quarta-feira, tá? Depois, inclusive, teve uma distribuição forte e até agora não retraiu. Se o mercado voltar a cair, pode vir a retestar essa região e aí vai ser
região chave para a semana. Se romper essa região e voltar a cair, a gente vai ter um bear market. A gente vai ter uma nova mudança de estrutura para baixo de novo, que atualmente é de alta, né? A gente recuperou, o mercado, né, virou, mudou uma estrutura aqui de baixa, fez novos fundos e mudou totalmente depois da divulgação do payroll da última semana, do último mês, né? Na primeira semana de março. Depois aconteceram uma série de novas notícias, novos acontecimentos aí que trouxe fluxo comprador. Um deles é a aprovação dos estímulos, né? Do pacote de 1,9 trilhão lá do Biden, e os americanos já vão começar a receber esses cheques, tá? Tem até uma coisa que eu coloquei ali nas headlines aí do final de semana que a gente vai ler daqui a pouco. Então, estrutura de alta. Se voltar a romper isso daqui, a gente vai voltar talvez a trabalhar num bear market, ok? Mas antes disso tem o POC aqui, de sexta e de quinta, que estão, né, meio que encavalado aqui, ok? Vamos ver o que acontece. O perfil do Nasdaq foi uma distribuição short em padrão L, mas com rejeição. Olha o que aconteceu. Na sexta-feira, amanheceu o dia devolvendo toda a alta aqui, ó, da quinta-feira, mas parou aqui no POC de quarta, que é o principal cluster aqui, ó, da semana. Tá? Tentou romper aqui 2 vezes e não conseguiu. E aí, no final do dia, rejeitou. Então, um profile, distribuição short, né, perfil L, mas olha onde ficou o fechamento. Então, talvez a gente possa ter uma continuação dessa alta aí, né, para buscar novamente a máxima aqui, ó. Vamos dar uma olhada como está o Nasdaq aqui no H4. O Nasdaq, ele ainda não inverteu para uma estrutura de alta igual o S&P, tá? Mas ele já fez aqui topos mais altos. Falta agora romper esse topo e vir buscar esse aqui e romper esse daqui para a gente confirmar, tá? Para a gente ter uma confirmação de que realmente a gente saiu de um bear market. As ações de tecnologia, ela sofreu mais pressão do que todos os outros setores, né? Por causa dessa puxada nos yields, né? na curva de juros americana. Então, por isso que a gente viu nos gráficos mais longos uma descorrelação entre o S&P e o Nasdaq, e principalmente o Dow Jones, que está lá na máxima histórica. Acabou de abrir o mercado e já renovou máxima histórica de novo. Tá? O Dow Jones, para quem assistiu a aula de Dow Jones, deixa eu só arrumar aqui que quando muda o contrato, as regiões elas mudam um pouquinho. O Dow Jones, ele tem um critério de pesos das ações totalmente diferente. O do S&P e do Nasdaq é mais por capitalização no mercado, o do Dow Jones é mais por relevância que as empresas têm no setor, mas não tem, por exemplo, tecnologia tem um peso gigantesco no Nasdaq, que é o maior setor. No S&P ele também é o maior setor, mas é um pouco menor, né? Agora, no Dow Jones ele não é tão grande assim, então por isso essa descorrelação. Eu não gosto muito de quando descorrelacionam dessa forma, tá? Vamos trabalhar com calma aí até ter uma definição um pouco maior e vamos ver aqui se o S&P rompe essa máxima histórica, tá? Eu acredito que essa semana aí, a menos que surja algum fato novo com essa reunião do Fed, mas eu acho que nada pode impedir isso aqui. Agora, vamos ficar esperto no Nasdaq aqui, ó, no POC de quarta e o S&P também. O POC de quarta é a principal acumulação aqui do profile semanal. Ok? Então, a gente falou de S&P e Nasdaq. Vamos falar agora de moedas. Euro, Libra, DX e ouro. Tá? O euro, ele teve uma distribuição de queda, devolveu todos os ganhos aqui, ó, da quinta-feira, na sessão asiática e na abertura de Londres. Tá? Quando foi às 7 da manhã, ele veio visitar uma região aqui embaixo, rejeitou, voltou na VWAP, veio aqui para baixo de novo, mesmo com os yields de 10 anos puxando, teve uma descorrelação aí do dólar com os yields de 10 anos, até o ouro deu uma puxada forte no final do dia, ó, descorrelacionando um pouco
do diferencial dos yields de 10 anos. Isso aqui pode acontecer, é uma coisa normal. Inclusive, era rolagem de contrato, muito player montando posição. Então, isso aqui é uma informação interessante para a gente, de como que os players se posicionaram, né? E essa primeira semana aí do novo contrato também é importante a gente mapear o que os players vão fazer, ok? O primeiro relatório COT desse novo contrato vai sair agora na próxima semana. Então a gente vai ficar de olho. Agora, essa rejeição que aconteceu no final da tarde mostra, né, que talvez vamos olhar aqui H4. O euro estava trabalhando em queda, né, conforme os yields. Deixa eu só abrir ele aqui enquanto carrega. Conforme o diferencial de juros aí, né, dos yields de 10 anos da Alemanha contra o de 10 anos americano, vinha puxando o par para baixo. Em determinado momento aqui parou um pouco essa queda e agora trabalha descorrelacionado, conforme essa recuperação. Ó, yield de 10 anos em roxo, né, diferencial de juros entre o yield de 10 anos da Alemanha menos dos Estados Unidos, puxando aqui para baixo, né, o que fez o dólar ganhar força aí nas últimas semanas. Agora, na semana anterior, aqui, ó, sexta, negociou aqui meio neutro, mas quinta, quarta e terça, o yield de 10 anos americano tinha dado uma aliviada, que acabou puxando o mercado para cima. Então, a direção que o diferencial mostra para a gente é o dólar continuar ganhando força essa semana, tá? Olha aqui, ó. Então, vamos acompanhar como que vai ser o price action no mercado de bonds essa semana, para a gente saber, né, o que fazer. Agora, as regiões-chave. Se o preço visitar o POC aqui de quinta, romper, fizer um pullback e ganhar força, pode ser que continue, né, o euro ganhando força contra o dólar, e a gente vai ver um reteste aqui dessa máxima, podendo visitar essa região e vindo parar até aqui, ó, no 1,20,700. 1,20,700. Né? Então, eu acredito que possa ter uma expansão até essa região, caso o preço rompa esse POC, ok? Caso o preço fale em retestar essa região e o dólar realmente ganhe força, e a gente vai mapear todas as paridades, né? A gente vai olhar ouro, vai olhar DX, vai vir visitar aqui o POC de sexta, rompendo isso, o principal POC aqui da semana. Deixa eu só aumentar um pouco, para a gente pegar aí de segunda a sexta. Sexta, quinta, quarta, segunda, aqui. O principal POC da semana está aqui, ó, que é exatamente aquela acumulação dos POCs aqui de quarta e terça, tá? É a principal região da semana. Então vamos colocar aqui uma linha também. Se o preço voltar a visitar aqui e ganhar força compradora, pode dar uma puxada. Se visitar essa região aqui, trabalhar e romper, a gente vai ver uma nova distribuição do dólar aqui para buscar essa mínima. Ok, pessoal? Podendo até renovar a mínima. Se vocês olharem o diferencial, ele está mostrando isso para a gente. Ok? Agora, eu até estava conversando com um aluno meu na quinta ou na sexta-feira, né? Esse estresse no mercado de bonds já não é uma novidade igual era na semana anterior, 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. O mercado já está meio que acostumado e já está posicionado caso, né, esses yields continuem puxando. Se eles continuarem puxando, a gente pode ter sérias consequências aí no mercado, mas não vão mais, pelo menos na minha opinião, impactar tanto como estava sendo impactado nesses últimos dias e semanas. Tá? Posso estar errado, pode ser que piore, né? E aí eu vou querer ver o que está acontecendo antes de tomar a minha decisão, mas eu acredito que o mercado não vai reagir com tanto nervosismo como estava nas últimas semanas, até porque a gente viu aí no último leilão de 10 anos e no relatório COT do título de 10 anos, desculpa, acho que eu não mostrei para vocês, mas a gente viu uma entrada de compra, tá? No último leilão vocês viram que eu postei lá no Telegram. Agora o relatório COT aqui do título de 10 anos, ele teve uma cobertura grande aqui, ó. Saiu de menos 95 mil negativos para menos 46 mil. Então tem bastante contrato. Foi a primeira entrada de compra aí de várias semanas que vinham cair, ok?
Então, vamos ver como vai ser o nervosismo no mercado de bonds essa semana, se o yield de 10 anos e toda a curva de juros vai continuar abrindo ou não, se vai dar uma aliviada a partir de agora. Tá? Vamos falar de Libra. A Libra, ela teve uma correção forte na sexta-feira, o mercado inteiro, né, amanheceu caindo na sexta-feira de manhã, depois de recuperar alguns dias aqui, ó, na terça, na quarta e na quinta, né? Na sexta devolveu tudo que caiu na quinta e na quarta nesse movimento, veio visitar aqui uma região, vamos abrir um pouquinho aqui, ó. Sexta, quinta, terça, quarta. Na verdade, aqui não tinha nenhuma região, não tinha nenhuma acumulação no profile, né? Mas tinha um nozinho de liquidez. Tá? Então, o mercado rompeu, veio retestar. Vou até colocar aqui de outra cor. Esse nozinho de liquidez aqui foi respeitado. Olha aqui no profile, né? O rompimento aconteceu aqui, acumulou bastante contrato, teve muita acumulação aqui na terça e na quarta nesse nível de preço, né? Quando o mercado veio aqui, trabalhou só um pouquinho para baixo e rejeitou. Vamos ficar de olho novamente essa semana nesse nível de preço, né? Esses POCs aqui, ó, de terça e quarta. Se o mercado romper isso aqui, a gente pode ter uma continuação, uma quebra de estrutura de alta aqui, ó. Eu reajustei a minha linha aqui, ó, do canal inferior, tá? Pode ser que tenha, se caso rompa isso, pode vir buscar esse POC aqui, ó, essa acumulação aqui de baixo, ok? Claro que tem alguns obstáculos antes, né? Mas se romper isso daqui, vai ser uma região chave para determinar aí a direção do movimento. O dólar vai ter que ter muita força para romper essa região, ok? Então, principal região aí para Libra na semana. O DX, ele cumpriu aquele pullback que a gente tinha falado, né, lá no grupo, e ganhou força aí na sexta-feira, né? Ganhou força, voltou um pouquinho, né? Formou um perfil aí long L, o POC aqui embaixo. Vamos ver se hoje, né, na abertura do DX, volta a visitar aqui o POC de sexta e continua perdendo força, né, para voltar a trabalhar aqui para baixo ou não. Se vai continuar ganhando força e vai visitar essa região aqui. Então a gente tem duas... Cadê? Aqui, ó. A gente tem dois pontos de liquidez aqui bem grandes. Né? O mercado está trabalhando aqui e quando sai aqui rejeita. Caso rompa e tenha aceitação, acumulação e distribuição, pode continuar aqui, ter uma corrida até aqui para cima. Tá? Agora, se o diferencial de juros continuar, não só do EURUSD, mas o da Libra e o dos outros meios, continuar puxando para baixo, o yield de 10 anos continuar subindo, a gente pode ter aí mais uma semana de ganho aí pro dólar. Né? E isso aqui voltar a trabalhar aqui para cima. Ok? Deixa eu apagar isso. Agora, vai depender muito, pessoal, desse statement da reunião de quarta-feira. Isso aí vai definir o futuro do dólar aí e dos mercados nas próximas semanas. Então, vamos operar aí na segunda e na terça aí com cautela, observando aí, né, o que o mercado está fazendo. E aí na quarta de tarde, conforme o Powell começar a falar lá depois do statement, a gente já toma posição, ok? O ouro, ele estava se recuperando, conforme o dólar ganhou força aí no final da quinta-feira e na sexta-feira, ele recuou um pouco do que tinha ganho, mas no final da tarde de sexta voltou a ganhar bastante força, tá? A rolagem do ouro já aconteceu faz tempo, então essa entrada de fluxo aqui não é por causa de mudança de janela de contrato, isso daqui foi por rejeição nesse novo patamar. Eu tenho aqui uma região aqui, deixa eu só corrigir. Então, vamos ver se o ouro vai romper essa região e continuar ganhando força. Para isso vai ter que ter alívio lá no mercado de bonds. Agora, se o ouro começar a ganhar muita força, ele também mexe nos yields, tá? Se o ouro começa a ganhar... se o ouro começa a perder muita força, ele amplifica o movimento lá do yield de 10 anos. Então, essa correlação, ela é, né,
entre aspas, bipartidária aí. As duas partes contribuem para ela funcionar. Não é só o yield de 10 anos que impacta no ouro. O ouro também impacta aí na curva de juros, ok? Impacta mais quando está subindo bastante. Mas quando está caindo muito, acaba puxando aí os yields para cima também, ok? Pessoal, só finalizando aqui, vamos voltar para o relatório, pro relatório aqui. Headlines desse final de semana. Isso aqui é importante vocês acompanharem. Então a gente falou aqui da mudança, né, da antecipação da hora. Esse final de semana teve 18 manifestantes mortos em Myanmar, né, conforme protestos desde o golpe do exército que derrubou a líder, né, no dia 1º de fevereiro. Está tendo bastante processo e esse final de semana aí foi mais sangrento. Vamos ficar de olho nisso, né? Não é um país assim relevante no mercado financeiro, mas tem bastante intervenção política lá. Vamos ver o que vai acontecer. Bitcoin atingiu outra máxima histórica no sábado, chegando ali a quase 60 mil. Tá? Então, o Bitcoin aí não perdeu aí a força compradora. Várias cidades dos Estados Unidos estão reabrindo teatros, restaurantes e bares a partir dessa segunda-feira. A AstraZeneca diz que nenhuma evidência de vacina aumenta o risco de coágulo sanguíneo. Tinha algumas matérias aí falando que essa vacina da AstraZeneca estava causando trombose nas pessoas, coágulo. Então, fizeram alguns testes lá e emitiram um relatório que não tem nenhuma evidência que é por causa da vacina. Então, isso é uma coisa boa. O Partido Conservador da chanceler alemã Angela Merkel sofreu pesadas perdas em 2 eleições regionais importantes que aconteceram nesse domingo. Deem uma lida, isso daqui quem opera euro aí, principalmente, ok? Fiquem por dentro do que está acontecendo. Teve muito voto que foi emitido por correio, então pode ser que mude esses resultados. Mas eu acho que, assim, pelo menos essa headline aqui vai se manter. Morgan Stanley emitiu um comunicado. Política fiscal está fazendo muito mais do que preencher o buraco de saída. As transferências, né, dos estímulos, do pacote de estímulo para as famílias já superaram a renda perdida durante a recessão. Okay? À medida que a abertura ganha ritmo, o mercado de trabalho está preparado para uma forte recuperação. Então, opinião é do Morgan Stanley, eu concordo. O prefeito da cidade de Nova York, Bill de Blasio, sugeriu que o governador Andrew Cuomo, aquele que se envolveu em escândalo de corrupção aí, pode, em última instância, responder a pedidos generalizados de renúncia, mas apenas logo antes de um processo de impeachment liderado pelo Estado ser concluído. No domingo, o prefeito discutiu o que poderia esperar o governador democrata, né, em meio a crescentes acusações de má conduta sexual e a persistente reação pública por causa de seu papel na crise do Covid na Casa de Repouso de Nova York. Acho que ele tentará resistir, disse Blasio à CBS News. Né? Acho que ele está acostumado a fazer as coisas à sua maneira, continuou o prefeito, chamando o mandato de Cuomo, esse é o cara, né? De Cuomo como governador de quase imperial antes de ponderar sobre seu futuro. Até domingo, 7 mulheres apresentaram denúncias de assédio sexual e comportamento impróprio contra Cuomo. A maioria são ex-funcionários públicos. Tá? Destaques do calendário econômico da semana anterior, só para a gente relembrar, tá, pessoal? O núcleo da inflação dos Estados Unidos continua controlado, né? Não teve pressão no último mês, subindo somente 0,1% em fevereiro. O aumento no CPI principal foi puxado pelo índice de energia, com a gasolina tendo maior aumento. Tá? O núcleo é o Core CPI, é aquele índice onde exclui energia e alimentos. Tá? O Banco Central Europeu alterou o ritmo do programa. Deixa eu aumentar isso aqui. Colocar um pouco mais para cá, né, para a webcam não atrapalhar. O Banco Central Europeu alterou o ritmo do programa de compra de ativos, do PEPP, né, o programa Pandemic Emergency Purchase Program, acelerando a quantidade de compra. O valor a gente ainda não sabe, vai ser definido na próxima cúpula. Os relatórios de emprego da JOLTS e os pedidos iniciais de seguro-desemprego mostraram melhora no mercado de trabalho, né? JOLTS aumentando aí quantidade de vagas abertas e pedidos iniciais de desemprego diminuindo conforme abaixo do esperado e abaixo do mês anterior. Então, esses são os destaques da próxima semana. Calendário de balanços. Essa semana aí não tem muitas empresas relevantes, né? Com exceção aí da FedEx e Nike.
Então, para quem tem essas empresas aí no portfólio, fiquem de olho. E, pessoal, para finalizar o relatório, depois vocês deem uma olhada aqui nesse relatório completinho. Imprimam e colhem aí na parede de vocês, para vocês ficarem por dentro durante a semana. E façam as marcações do gráfico aí conforme a gente conversou, ok? Uma ótima semana para todos. Tomem muito cuidado aí com a quarta e a quinta-feira, que são dias decisivos aí, lotados de indicadores. Tá? Negociei com cautela. Grande abraço a todos.